pelas quebradas da direita, juntinho da linha lateral, ajeitou a pelada, Toninho atrasou um pouquinho mais, vai bater para o tumulto, Zico já perdeu lá pelo comando, correu, bateu Toninho, tentou Zico, fechou, subiu, cabeceou, entrou! Chegamos, meus amigos. Estamos começando mais um Flamengo Cast, episódio número 138, e já estamos aqui com o nosso time de especialistas em nada para falar de tudo do mundo do Flamengo, do futebol e muito mais. Eu sou Matheus Gonzaga e o que é que eu sou sem Jesus? Nada. O que sem Jesus eu sou? Nada. Eu sou o Bender e Domenech, Bruno Henrique, Gabigol, Domenech. Essa não vingou. Tá vendo? Não vingou, velho. Não tem musiquinha, não vingou. Eu sou o Marcos Martins e vamos flamengar sobre as novas notícias do Mengão. Saudações, galerinha do mal. Eu sou a Marcela Machado e... se vocês analisarem a última entrevista coletiva do Dom, ele parecia o Trump contando vitória nos estados que ele tava perdendo vantagem, cara. É impressionante. Pediu recontagem. Não, porque nós estamos a um ponto do Inter. E parecia vamos o Trump virar falando, lá em Nevada, parecia o Trump falando, eles estão falando que estão ganhando na Arizona, eu não acredito. É impressionante. Vamos virar na Filadélfia. Tipo assim, um ponto do Inter, sendo que o São Paulo tá 2 atrás com 3 jogos a menos. Então, 7 pontos se ganha tudo. É igualzinho o Trump falando do Wisconsin, tá ligado? Falando de Michigan. É igualzinho. As iniciais Donald Trump e Domenech Torrente também é a mesma coisa. Tá aí, ó. Conspiração aí, ó. Bom, meus amigos, estamos hoje reunidos para falar sobre qual é a obrigação do Flamengo no restante da temporada. Bom, a essa altura, todo mundo já sabe que o Domi vazou, que a casa caiu depois de goleadas seguidas, a pressão foi muito grande e a diretoria resolveu tirar o Domenech. E aí, resta saber, né, galera, com esse elenco que o Flamengo tem, qual é a obrigação do Flamengo para a temporada? Ainda resta muito saber, confirmar a possível chegada de novo técnico. A especulação até então é o Rogério Ceni. Provavelmente até onde você está ouvindo esse programa já foi confirmado o nome, mas a gente vai discutir, né? Se o Flamengo tem obrigação ou não de ganhar alguma coisa nessa temporada. Lembrando que a temporada é 2020-2021. Simbora, então. Recentemente, né, se eu não me engano, foi após a derrota contra o São Paulo, mas eu não tenho certeza se foi exatamente nessa data. Eu fiz uma enquete. Goleada contra o São Paulo. Eu fiz uma enquete no Twitter, eu vou passar para quem tá ouvindo a gente, que é a seguinte. Aqui. Eu vou ler exatamente como eu escrevi. O elenco do Flamengo é superior a todos os times do Brasil, sendo amplamente em relação a 95% dos times. Eu fui até generoso falando 95%, porque você pegar time Série D, Série C, fora de divisão, Série B de Carioca, enfim, a quantidade mesmo seria maior, mas times relevantes. É muito superior, amplamente superior em relação a 95% deles. A cobrança a nível nacional, aí eu não tô pegando a Libertadores como exemplo, a cobrança a nível nacional deveria ser igual a de Bayern de Munique, Juventus, Real Madrid, Barcelona e PSG em seus países. Porque eles são superiores dessa mesma forma. Porque se você pegar a Juventus, ela não é tão superior assim contra Roma, contra Lazio, Napoli, Inter, Milan, Atalanta, mas o resto, ela é muito superior. Mais ou menos como o Flamengo é em relação a Goiás, Atlético Goianiense, enfim. Então eu dei esses times como exemplo, porque a cobrança nos seus determinados países, ela é maior do que a cobrança que acontece com o Flamengo aqui. Eu concluí assim, é obrigação vencer Campeonato Brasileiro e Copa do Brasil. Concorda? Eu fiz a enquete assim. Concordo 100%, teve... Interrogação, meu. Concordo 100%, teve 35,3%. Concordo parcialmente, 37,6%, foi o que ganhou, né? Somando os dois, vai para 72,9%. Então, 72,9% das pessoas concordam, de alguma forma. É cedo para tanta cobrança, 15,5%.
e nunca deverá ser assim, 11,5%. Essa enquete teve 3.300 votos. 3.323 votos. E aí eu pensei, isso, pela quantidade de votos que teve, pela dimensão das pessoas que principalmente concordaram, dá um tema pra gente debater aqui. Vocês acham que a cobrança do Flamengo deveria ser nessa proporção pela superioridade do elenco, considerando até os de reservas e tudo mais, como são desses times em seus países? É obrigação ganhar o Brasileiro e o Copa do Brasil independente da Libertadores? Como que vocês veem essa superioridade do elenco refletida em cobrança? Olha, cara, assim, a gente tem que ver o seguinte, já pautando já no que tu falou no começo do Brasileirão e a Copa do Brasil. Todos os tipos de Copa, Libertadores, Copa do Brasil, eu vou colocar até Carioca, aqui assim, nessa nossa leva aqui. Mas, por exemplo, a Copa do Brasil, cara, Libertadores é uma coisa muito complicada, porque às vezes tem time que segura o resultado, e às vezes aí numa bola vadia, um bate-rebate na área, faz aquele golzinho que na casa do adversário resolve, ou então quando na própria casa mesmo, é aquele resultado que garante, principalmente Libertadores, né, com gol fora, às vezes tem aquele gol salvador. O que aconteceu ano passado com o Flamengo do Jesus foi algo realmente surreal, até porque se o juiz decidisse terminar o jogo 1 minuto antes, ou então não dar acréscimo no final, porque logicamente é uma coisa muito difícil, né, no futebol atual, mas não dar acréscimo no final, o Flamengo levaria para prorrogação, aí só Deus sabe o que aconteceria. Mas o ano passado o Flamengo assim, a partir de um determinado ponto, com Jesus, o brasileiro virou obrigação total e, assim, ganhou com o pé nas costas. Entendeu? E esse ano eu acredito que deveria ser pautado a mesma coisa. Tipo assim, só ganhou o brasileiro. Não, cara, você ganhou um brasileiro num ano em que teve o Covid, o calendário foi apertado, você jogou 2 vezes na mesma semana, você teve um técnico que não se adaptou, ou então realmente não era bom, você fez uma escolha errada durante a temporada. Teve as lesões, né? Diversas lesões, parece até que o comando médico não é o mesmo, o departamento médico não é o mesmo. E você pegar também a seleção, cara, que a cada data FIFA leva 5, 6 jogadores do Flamengo, entendeu? Aí já aquele elenco que é tão bom comparado aos outros, ele vai se diminuindo. E, por exemplo, o Arrascaeta praticamente virou jogador de seleção, né? Agora que ele foi cortado, ele seria convocado, né? Ele foi convocado, mas foi cortado dessa nova data FIFA, mas se não fosse, assim, essa lesão, que até agora me parece meio estranho, porque ele tá cotado pra jogar contra o São Paulo pela primeira partida da Copa do Brasil, assim, ele seria jogador só de seleção, entendeu? Eu agora não vou saber afirmar pra vocês com total certeza quando que vai ser a próxima data FIFA após essa agora dessa semana, né? A gente tá falando aqui em 9 de novembro, e não sei exatamente quando que vai ser a próxima data, mas assim, o calendário sul-americano, cara, tá muito apertado, tá uma coisa, assim, surreal, e os times bons são os times que estão sofrendo, porque os jogadores vão pra seleção, se desgastam mais, e essa questão fica, assim, deixa um time que tem tudo pra ganhar muito mais fragilizado. Então eu acho que o brasileiro é obrigação. O São Paulo não vem bem, o São Paulo é até bem, mas ao meu ver não é um time tão regular como deveria ser um campeão brasileiro. Mas tem uma questão, Bender, que é o seguinte: você falou aí da Copa do Brasil, aquela bola aquela tipo que joga por uma bola e tal. Só que nos outros países, por mais que eu tenha citado esses times, né? O atual campeão da Copa da Itália não é o Juventus, é o Napoli. O atual campeão da Copa do Rei é o Valência, não é Barcelona nem Real Madrid. Algumas temporadas atrás, o Bayern perdeu a final da Copa da Alemanha pro Eintracht Frankfurt. O próprio Paris Saint-Germain recentemente. O Paris Saint-Germain, na outra temporada retrasada, perdeu pro Lille, se eu não me engano. O Neymar foi até provocado e tal pela torcida. Enfim, ser obrigado a ganhar pela superioridade não significa que vai ser sempre refletido no jogo que você vai ganhar todo ano, quando se trata de mata-mata. É claro que, por exemplo, a Juventus é 9 vezes campeão italiano. Quando você pega pontos corridos, a história é outra. Mas em mata-mata acontece de você não ganhar todo ano. Mas a obrigação desses times continua sendo ser campeão, independente se é ou não. E quando perde, a cobrança é muito maior em cima de uma Juventus quando perde a Copa da Itália do que o Flamengo quando perde a Copa do Brasil. E a minha opinião é que deveria ser igual. O Flamengo deveria ser mais cobrado se for eliminado pro São Paulo, por exemplo, da semana que vem. Por exemplo,
O próximo técnico, na verdade o próximo não, todos os técnicos, a partir de 2019, o Flamengo sempre vai ter comparação com o Jorge Jesus, porque ele ganhou um título de 38 anos e ganhou 2 títulos. Inclusive, não ganhou a Copa do Brasil. Não, ele foi eliminado, foi um dos primeiros jogos da Copa do Brasil. O jogo de estreia do Jorge Jesus foi na Copa do Brasil, num num território muito hostil até então pro Flamengo, né? Hoje assim, tá invicto lá, né, no território do Atlético Paranaense, no estádio deles, mas o teu comentário é perfeito. Assim, não, realmente, o Flamengo tem que ganhar, o Flamengo tem que chegar, tem que mostrar gabarito. Porém, o que eu acredito é que o fato de não ganhar a Copa do Brasil, na verdade é o seguinte, o modo como você perde vai dizer muito sobre a derrota. E uma coisa é você perder com aquela bola vadia, aquela bola que assim ninguém esperava. Um exemplo clássico quando eu penso nesse tipo de jogada é o confronto do Chelsea e do Barcelona na Liga dos Campeões, que o Chelsea foi campeão. Gol do Ramires, gol do Drogba no primeiro jogo, se eu não me engano, aquele 1-0. Se eu não me engano, foi no estádio do Chelsea. Foi. O segundo jogo foi 2-2 no estádio do Barcelona. Exatamente, cara. Ali foi um domínio amplo do Barcelona, o melhor time do século. Foi um domínio amplo do Barcelona. Mas quem salvou foi o Cech, né? Aquele pênalti. Mas aí que tá. É aí que os grandes jogadores, assim, aparecem. Que nem foi o Hugo Souza agora com a gente. Os grandes jogadores aparecem. O Chelsea se retrancou todo, só tinha o Drogba no ataque, era o único que atacava. Se tu pegar o vídeo, assim, tem umas imagens até amplas que fazem comparações, uma câmera meio ampla, você vê que realmente 10 jogadores do time do Chelsea não passavam da linha de meio campo. Se eu não me engano, só 5 ou 10% do jogo que o Chelsea chegou atacando com mais de 3 pessoas no ataque. Que hoje você virar pro Chelsea e falar isso... Foram só contra-ataques. Ele foi só contra-ataque, exatamente. Dificilmente era aquela bola trabalhada, chegada lá com consciência, vamos dizer. Era mais uma ocasião do que uma coisa consentida do time do Chelsea. Então é esse tipo de coisa que eu ia falar. Por exemplo, se o Flamengo perdesse de 4-1 pro São Paulo na Copa do Brasil com o Domenech, cara, você deveria cobrar ele com mais força do que foi cobrado no Brasileirão, porque o Brasileirão não recupera, a Copa do Brasil não. Entendeu? A Copa do Brasil tomou, caiu, cara. E você, por exemplo, o modo como o Flamengo perdeu pro São Paulo também, no Brasileirão, 2 pênaltis e tal, mas falhas individuais, a zaga, assim, você via que o São Paulo, a partir de um ponto no meio campo... O Flamengo não tinha meio campo. Não tinha. Era um time muito espaçado, cara. E, por exemplo, até entrando nesse assunto do time espaçado, por exemplo, eu leio comentários do PVC. O Flamengo vai melhorar, mas o Brasil vai piorar. Cara, assim, desculpa, mas na minha opinião é o seguinte, se o teu funcionário tá fazendo um trabalho ruim, por que você vai esperar ele continuar o trabalho ruim, você perder teus lucros, você perder ali tua chance, alguma coisa assim, pra esperar ele melhorar? Entendeu? E lembrando que o Flamengo, no começo da temporada, antes de ter antes da Covid tá presente de forma tão agressiva na nossa sociedade, o Flamengo fez uma estimativa de que chegaria na semifinal da Libertadores e, se eu não me engano, na final da Copa do Brasil. E todas essas estimativas contam no lucro final do clube, porque o Flamengo se endivida perante essas estimativas. Então, ou seja, você ser eliminado na quartas da Copa do Brasil, na oitavas da Libertadores e não conseguir ser uma boa colocação no Brasileiro, isso tudo não é só um resultado de campo. Gera uma crise. E o Flamengo também ficaria nas 2 primeiras posições do Brasileiro, né? Exatamente. Nesse momento não está. Não está, entendeu? E não está, sendo que deveria estar muito mais atrás ainda, porque o Fluminense perdeu uma chance. A gente fala que a gente perdeu a chance de ser líder, beleza. A gente não pode só olhar para o nosso próprio jogo, a gente tem que olhar também pro Fluminense. Porque, o Fluminense poderia ter ganhado no Maracanã, do Grêmio. Não foi um jogo assim tão fácil. Quando a obrigação, se a gente for falar de obrigação, era estar bem mais na frente, porque perdeu ponto para Bragantino, perdeu ponto para Ceará, perdeu ponto em todos os confrontos diretos. Exatamente. Isso é importantíssimo. Mas vou passar pro Marcos falar um pouquinho, ele que tá gravando com a gente pela primeira vez. Deixa ele falar um pouquinho o que ele pensa sobre isso. Não, perfeito. Perfeitos comentários de ambos aí. Comentar um pouco sobre essa questão da cobrança em diferentes competições, né? Vamos lá. É claro que existe uma diferença gritante em relação a Brasileirão e Copa do Brasil, né? Um mata-mata em um campeonato de pontos corridos
E para mim, consequentemente, a cobrança ela se torna diferente. Por quê? Porque no mata-mata, nem sempre o time que é melhor ele tem a garantia de que vai sair com resultado positivo. Porque mata-mata, cada bola importa, a atenção tem que estar sempre ligada 100%. Cada bola importa. O Flamengo já cansou de ser eliminado aí. Em Libertadores, por exemplo, que é mata-mata também, ou de Copa do Brasil também, por uma bola de desatenção, sendo melhor o jogo todo, porém num lance específico toma um gol e é eliminado. Então, já se classificou assim também. Já se classificou assim. O Elias. Já se classificou assim também. Exatamente. Eu não colocaria nem na conta do Elias, colocaria na conta do Carlos Eduardo, essa bola vadia. A bola do Elias foi muito Carlos Eduardo. Exatamente. O gol do Amaral também na final. Sim, exatamente. Então, assim, eu creio que a cobrança em mata-mata, né, ela deve ser imposta em cima da performance e do desempenho em campo. Se o time jogou bem ou não ali dentro das 4 linhas. E não em cima do resultado especificamente. Porque no mata-mata, se você fizer uma análise em cima de resultado apenas, você vai ser realmente um cara resultadista. E você tem que analisar como o time desempenhou esse papel em campo, né? Como o time perdeu. Cara, mas eu não discordo, desculpa até interromper, mas eu acho que quando você olha pro elenco do Flamengo com a superioridade que o Flamengo tem em relação a, como eu falei, 95%, sendo bondosa, 95% dos times, cara, não tem como você falar que o time jogou melhor, massacrou, mas foi eliminado pro Cuiabá. Não dá. Não dá. Dando um exemplo de um time que ainda tá na Copa do Brasil. Não, sim. Mas assim, o mata-mata ele tem essas situações específicas mesmo, sabe? O Flamengo pode enfrentar o Cuiabá, massacrar o Cuiabá, só que a bola não entrar, o time perder muito gol, né? Que aí seriam erros mais individuais. O time coletivamente fez um bom jogo, tomou um gol besta e acabou sendo eliminado. Acontece. Mas não é aceitável, tipo... Não, sim, claro que não é aceitável. O Flamengo, os jogadores eles teriam que ser cobrados pelos erros individuais, né? Mas não só pelo resultado em si. A análise ela deve vir primeiramente do desempenho que ocorreu dentro das 4 linhas, para depois você falar que o resultado foi negativo, assim, né? Primeiro entender o porquê disso, para depois você poder assim criar suas conclusões e tal. Em um torneio de pontos corridos, cara, o time que é melhor tecnicamente tem que ganhar, tem a obrigação de ganhar, não tem essa. O time que tem melhores peças, ele tem a obrigação de ter a melhor regularidade dentro do campeonato. E aí o Flamengo sim torna-se a conquista do brasileiro uma obrigação. Isso é óbvio. Se você for analisar o elenco do Flamengo, ele está muito superior aos outros times, né? Até os que estão batendo de frente com o Flamengo ali. Pega, por exemplo, o Inter, que é o líder do campeonato. Você for comparar os laterais do Inter, né? Você coloca Isla e Felipe Luiz contra Heitor / Rodinei e do outro lado o Wendel / Moisés. Assim, não chega nem perto do nível do Heitor, não chega nem perto do Isla, e o do Wendel nem chega nem perto do Felipe Luiz, né? Moisés nem Rodinei, nem se fala. Então, assim, no campeonato de pontos corridos, um time que é melhor tecnicamente, que é melhor em peças, que é melhor em elenco, ele tem a obrigação, sim, de vencer o campeonato, né? Porque vem dele a obrigação de manter uma boa regularidade, porque ele tem tudo na mão para manter essa regularidade, né? Então, essa é a ideia que eu tenho. A cobrança de pontos corridos, ela deve vir mais forte do Flamengo, porque o Flamengo tem o melhor elenco, né? E a cobrança em mata-mata, ela deve vir principalmente de acordo com como o time desempenhou o papel. Se o time jogou bem coletivamente, porém um erro individual ali culminou numa eliminação, deve ser cobrado, mas não com a mesma intensidade que foi cobrado no pontos corridos, entende? Eu não gosto muito da palavra obrigatoriedade de ganhar alguma coisa. Eu prefiro utilizar o termo competitividade, que o clube deve ter, o time deve ter competitividade para disputar e ter chance de ganhar todas as competições. É o que eu sempre falei e defendi que o Flamengo deveria fazer desde toda essa reformulação. Toda essa reformulação. Eu sempre defendi o quê? O Flamengo tem que ter competitividade. Você tá falando, eu tô escutando o Zé Ricardo. O Zé Ricardo. Mas calma lá, deixa eu chegar no meu ponto. Só que assim, analisando o cenário brasileiro, do futebol brasileiro, a gente nunca teve um time hegemônico. Todos os campeões. São Paulo foi campeão 3 anos seguidos. Tá, você tá falando de um. Olha como tá o São Paulo hoje.
Saca? Realmente, você pode pegar 3 anos ali seguidos. Se o São Paulo ganhar os jogos atrasados, ele abre 6 na ponta do campeonato. Sim, mas você esperava que o São Paulo tivesse essa situação? Não, acho que nem os próprios torcedores do São Paulo. Não, eu apostei que o São Paulo ia ser rebaixado. Pois é. Então é isso, cara. A gente tem no futebol brasileiro essa cultura de... Na verdade, essa cultura... Não sei se é cultura contra cultura, como é que eu diria isso, mas a gente sabe que um ano o time é campeão, no ano seguinte o time se desmonta, cai de rendimento. O Flamengo tem uma questão específica, bem específica, porque o Flamengo se preparou para chegar no patamar, olha, outro patamar aí, chegou o que alcançou com Jesus. Ninguém, nem o mais pessimista do rubro-negro, imaginava que fosse haver uma pandemia, que Jorge Jesus fosse embora, que a gente fosse ter um técnico, uma aposta de um técnico que foi o Domi, e que fosse perder completamente a característica do time que foi em 2019. Você acha que o maluco que comeu morcego era vascaíno, né? Só pode, cara, só pode. Então, todo esse cenário, nenhum rubro-negro imaginava isso, pensava isso. Com todos os acontecimentos, a gente sabia que o campeonato, por exemplo, que a temporada esse ano ia ser uma temporada um pouco abaixo. Eu estava analisando os números comparado ao ano passado, a gente vê esse impacto da pandemia, a gente vê esse impacto do calendário mais louco do que a gente acostuma ter. Então, obrigação é de competir, de jogar para ganhar. Para ganhar, eu acho, nesse cenário atual, hoje em dia, lógico, o Flamengo tem um time melhor. Eu acho que jogadores de elenco, sim. Eu acho que essa sua opinião, ela condiz muito com o que eu penso de obrigação do Flamengo na Libertadores. Porque eu acho que se o Flamengo for jogar bem, for competitivo e acabar sendo eliminado com Boca, até pro Racing, eu acho que se o Flamengo for competitivo e acontecer, tudo bem. Agora, eu não vejo o Flamengo... Agora, vamos lá. Agora tem um ponto. Só que agora, pensando em Copa do Brasil, eu vejo pouquíssimas circunstâncias onde o Flamengo seria eliminado e não seria vexame. De verdade, eu vejo poucas. Porque se você olhar a tabela, todas as possibilidades são de jogos difíceis. Agora sim, a gente pensa em chegar no ponto, e eu vou chegar nesse ponto agora da conversa, em que o Flamengo tem o melhor elenco do Brasil, individual, sim. A questão é, o Flamengo tem 300 competições para jogar, enquanto outros times que estão disputando na ponta da tabela do Campeonato Brasileiro não estão. Isso, como a gente tem visto, afeta, logicamente, o desempenho do time. Então, o Flamengo, por ter o melhor elenco, é obrigação de ganhar, teoricamente, mas a gente sabe que a realidade ela é mais cruel que isso. O Atlético Mineiro não está jogando outra competição, o São Paulo está mais folgado do que os outros times, o Internacional perdeu o técnico que a gente falava, olha só, o Internacional do Cudê, e já não é mais. Então, todas as situações, o Palmeiras que a gente colocava já como fora do baralho, tem conseguido recuperar se recuperar na competição. Me recuso a comentar sobre isso. Pois é, mas a realidade acaba batendo às vezes na gente. Folgado? Tu falou do São Paulo, que tá com o calendário folgado. Se tudo der certo pro Flamengo, o São Paulo vai ter um calendário mais folgado ainda, né, cara? Exatamente, e a gente vai favorecer esse cenário. Olha só, caso isso aconteça. E olha só, um off-tópico aqui, pera aí, só um minuto, aqui. O São Paulo eliminou Fortaleza do Rogério Ceni. Se o Rogério Ceni for realmente o técnico do Flamengo, o Rogério vai ser a chance de novo de eliminar o São Paulo agora. E pode ser eliminado novamente pro São Paulo também. E também como pode ser eliminado o que eu, no momento atual, estou temendo. Pela situação do Flamengo. Eu acho até mais provável do que acontece. Desse ponto. Pela situação. Mas eu tenho parado pra falar. Eu tava conversando com outra pessoa aqui do podcast, a gente tava montando o que seria a seleção do Campeonato Brasileiro, só que você só pode escolher um jogador por time, e você só pode escolher dos 12 grandes times do futebol brasileiro. Como o Cruzeiro tá na Série B, seria o Atlético Paranaense, né? Você só pode escolher um jogador de cada time e montar a seleção do campeonato, incluindo o técnico. E eu coloquei o Diniz como técnico do Campeonato Brasileiro. Eu não levei em consideração as Copas, que ele foi eliminado, nem a Copa do Brasil. Que absurdo. Se você pensar no Campeonato Brasileiro, cara, primeiro que o São Paulo
Superação, talvez. De estar lá na ponta da tabela com 2 pontos do líder com 3 jogos a menos. Mas, enfim. O problema desses 3 jogos a menos é que isso engana, cara. Pô, mas se você pegar os times que ele vai enfrentar, pô, não Ceará, Botafogo e Goiás. Ceará, Botafogo e Goiás, cara. Não, então, mas o Ceará aí pra mim é o único que pode complicar. E o Botafogo arrancar o empate. Cara, eu acho que 7 a 9 pontos. 7 a 9 pontos é como eu enxergo. A questão, eu acho que não é nem essa. Não é nem de qual é o adversário do São Paulo. A questão é o futebol que o São Paulo apresenta. Assim como o Flamengo. O Flamengo ganhou, o Flamengo tem ganhado jogos. Cara, não convencendo. A gente ganhou de 3-2 do Atlético Paranaense. Convenceu? Não, porque a gente sabia que a zaga tava um bueiro. Essa análise que você fez do técnico da temporada do Brasileirão, ela deve ser feita embasada no desempenho tático, técnico do time. Se for assim, o próprio Rogério Ceni no Fortaleza tem a melhor defesa do campeonato. E não, mas não entra na discussão porque tem que ser dos 12 times grandes. O Fortaleza você quer. Eu tenho a obrigação de colocar um jogador do Botafogo, por exemplo. Tipo, tá lá embaixo. Você falou, mas peraí, você falou que só servia pra time grande, dos times grandes. Exatamente. Olha a contradição aí. Cara. Não fui eu que escolhi os 12 times grandes do futebol brasileiro, tá? Só pra deixar claro, não fui eu que decidi quais são eles. Mas aí a gente entra também. Tem uma visão diferente em relação a isso. E a gente olhando assim a relação, a gente sabe que o Brasil ele é diferente de outros países, porque nós geralmente temos nos outros países alguns poucos times grandes, né, de maior relevância, e os times que competem ali. No Brasil nós temos diversos times grandes, times vamos assim, culturalmente, ou futebolisticamente falando, tradicionais. Lembrando que até time da série que tá na série B no Brasil já foi muito tradicional. Mas a questão é que eu já expliquei aqui como é que funciona a distribuição de time grande no Brasil. Sim, mas você tem aí agora um Fortaleza em competitividade, logicamente você pode falar, mas o elenco não se compara, mas pô, olha o que o Fortaleza conseguiu fazer com aquilo que ele tem a oferecer. O Ceará, o Atlético Paranaense nos anos anteriores, que esse ano tá uma droga, mas tava lá, ganhou uma Copa do Brasil, querendo ou não. Coisa que o São Paulo mesmo até hoje tá tentando aí, já não conseguiu, né? Cara, se você pegar os 5 times que estão na ponta da Série B, Chapecoense, América Mineiro, Cuiabá, Juventude e Sampaio Corrêa, são times mais competitivos que pelo menos metade da Série A, cara. Você pegar a Série A do 10º pra baixo, sendo também generosa, esses 5 times são melhores. Os times da Série B? Não, cara. Eu acho que não. Isso é muito relativo, porque eles estão enfrentando adversários que tecnicamente são piores que o da Série A. Então, essa análise só pode ser feita... Não, mas o Cuiabá eliminou o Botafogo, que é um time que tá entre os 10 abaixo da Série A. O América Mineiro eliminou o Corinthians, né, no mata-mata. Mas o segundo jogo, por exemplo, você achou o futebol do Cuiabá bonito? Essa pergunta. Eu não disse que joga mais bonito, o jogo é mais competitivo. A questão talvez até seja mais efetivo, né? Nem bonito. Qual futebol, mas eu acho que não. Avaliando taticamente, tecnicamente... Vamos avaliar os 10 últimos colocados. Tudo bem que o Fortaleza está em 11º, mas se você pegar o Corinthians em 10º, dá uma invertida. Você tem Corinthians, Ceará, Atlético Goianiense, Bahia, Curitiba, Bragantino, Botafogo, Vasco, Atlético Paranaense e Goiás. Pra mim, só o Bahia salva. O Bahia, apesar do trabalho péssimo do Bruno Menezes. Trabalho péssimo do Bruno Menezes, mas ainda assim o Bahia é o único que salva. O Botafogo, embora esteja mal, cara, o que tá quebrando aí são os empates, assim, gols em últimos minutos, cara. Era pra estar melhor. O Botafogo tem o que surpreende é que mesmo é o Sport em nono. O Sport em nono. Entendeu? É verdade. Por exemplo, eu acho que facilmente o Fortaleza trocaria de lugar com o Sport. Do nono pro 20º, só salva o Bahia e Fortaleza. E querendo ser um pouquinho legal o Botafogo, mas o Botafogo é capaz de ser o Botafogo. O Botafogo, ele é o Botafogo, entendeu? Tá cumprindo esse papel de ser Botafogo. Uma surpresa, por exemplo, é o Fluminense estar em 5º, à frente do Palmeiras. Não acho tão surpresa assim. Tá? A gente falou no podcast aqui no começo do campeonato que o Fluminense ia fazer o que é tradicional, lutar pra não cair. Eu falei que o Fluminense seria. Eu falei que o Fluminense seria o segundo melhor carioca.
e falei que poderia brigar um pouco mais na tabela, principalmente pelo final do Campeonato Carioca. Todo mundo falou, mas o Fluminense isso e aquilo, porque o Flamengo jogou mal. Mas o Fluminense poderia ter vencido. Se for dado mole, não sei não, cara. Eu acho que essa situação do Fluminense do campeonato, ela veio muito mais pelo demérito eu falei que o Fluminense ligar lá em cima, mas e se surgisse, tipo, sei lá, um G6 virasse um G8, por aí, ele tinha chance de Libertadores. Só tá um pouco melhor do que eu imaginava. Sim, mas eu acho que essa posição do Fluminense na tabela, ela vem muito mais do demérito de times como o Palmeiras, que acabou de trocar de técnico, o Grêmio, né? O próprio Fortaleza, para mim, se você pegar em questões de táticas em si, eu até acho melhor que o Fluminense. Enfim, eu acho que o Fluminense ele tá nessa posição muito mais pro demérito de vários times do que mérito. Mas se você pensar nos melhores times do campeonato, você pega Inter, Atlético e Flamengo, né? Que são os primeiros. O São Paulo, eu imaginava, eu errei. Quando a gente fez a previsão, que eu falei que o São Paulo ia cair na final. O São Paulo ia ser rebaixado pelo Campeonato Paulista que fez e tal. Eu errei, assunto que errei. Então, pela visão, além desses três primeiros, Inter, Atlético e Flamengo, você tinha ali Palmeiras, Santos e Grêmio, e não tinha mais muita gente pra chegar, pra ir chegando, sabe? É um outro time que ia ser surpresa, um Fortaleza da vida, ou um Corinthians, que ninguém via, mas podia ser uma surpresa se rendesse um pouco mais, ou o Fluminense, cara. Então, estaria nessa, sabe? Umas duas aquela história. O Fluminense tá bem porque os outros tem gente conseguindo ser pior. Exatamente isso. Ou, da mesma forma é o Corinthians. Por que o Corinthians não tá na zona de rebaixamento? Porque o Atlético Paranaense, o Vasco e o Internacional são incompetentes. Mas ele vai chegar lá, o Corinthians vai chegar lá. Vai porque realmente, porque tem gente que consegue ser incompetente ao ponto de o Corinthians vai chegar lá na zona de rebaixamento. Calma que vai chegar. Não vai, cara, porque tem gente que é incompetente demais pra ganhar do Corinthians. Como é que o Internacional, que tá brigando pro título, consegue perder pro Corinthians? Explica. Eu tô te falando que o Corinthians o lugar dele tá guardado lá embaixo. Até porque a essa altura do campeonato, 25 pontos, o Corinthians praticamente se safou do rebaixamento. Porque tem time com 19. O Corinthians tem que fazer 20 pontos até o final. Não vai fazer, cara. Agora sim, um detalhe como nem eu falei. O nível do campeonato está um pouco abaixo esse ano. Um pouco não, muito abaixo. Muito abaixo. Muito abaixo. O nível de aproveitamento dos times, a gente pode ver que nas duas últimas rodadas, a maioria dos times do G4 patinaram para ganhar. O Atlético vinha de quatro resultados ruins seguidos. O Flamengo que deu esse novo. O Flamengo gosta de ressuscitar time, né? Isso o Flamengo adora fazer isso. Então, sempre. Cara, mas é o que eu falei, só tem campeonato ainda tem campeonato, ainda tem disputa, que o Flamengo não ganhou nenhum confronto direto. Porque eu não tô colocando o Fluminense na briga. Eu não tô colocando. O Flamengo já não encontrou o futebol que precisa. Por isso, se o Flamengo já tivesse encontrado, não já estaria líder isolado nessa competição. Se o Flamengo tivesse ganhado os 2 jogos do Atlético, tivesse ganhado o Inter, tivesse ganhado o São Paulo, tivesse ganhado o Palmeiras, além dos pontos que o Flamengo teria feito, tem os pontos que eles não teriam feito. Sim, você teria um ponto a menos pro Inter, você teria 3 pontos a menos pro São Paulo, 6 pontos a menos pro Atlético e 1 ponto a menos pro Palmeiras. Lembrando também de confrontos óbvios que o Flamengo deveria ter ganho. Goianiense, Ceará, times que estão... E agora eu já chamo aqui nosso assunto em relação... Eu quero saber com vocês a responsabilidade que Domi, que já não é mais o técnico do Flamengo, teve em relação a esses resultados tão negativos. Porque assim, uma coisa o aproveitamento do Domi no Flamengo, que não era, em termos gerais, tão ruim assim. Era. Porém, calma, eu tô falando em termos gerais, eu tô falando de gols tomados. Não, era por um motivo. O Domi foi 26 jogos, ele foi demitido com 63,8% de aproveitamento. É um aproveitamento baixo de fato, só que para um time ser campeão brasileiro, o aproveitamento médio é de 66%. E com o elenco que o Flamengo tem, que como eu bato na tecla, muito melhor que 95% do time do Brasil, melhor que todos, é um aproveitamento baixo. O Domi tem mais 70% de aproveitamento. Vai ter 85% de aproveitamento. A questão é, o time do Domi era um buraco na zaga. Se a gente parar para analisar
em relação à defesa, o que é a defesa e o que é o ataque do Flamengo. O Flamengo continua ainda com um ataque ok, apesar de o nível de aproveitamento caiu muito em relação ao ano passado, logicamente. A zaga é um buraco inacreditável. O Flamengo conseguiu perder todos os jogos de goleada esse ano. Com o Domi, né? Sabe qual foi as últimas 3 derrotas do Flamengo? Foi 4x0, 4x0, 4x1 e 5x0. 5x1. 5x0 pro Independente Del Valle. Depois do Del Valle, o Flamengo ficou 12 ou 14 jogos sem perder. Aí depois perdeu esse jogo pro São Paulo. Então são... Exatamente. São derrotas acachapantes, né? São Então, 13 gols sofridos nas últimas 3 O que derrubou o Domi foram essas derrotas, cara, inacreditáveis. Porque se você parar pra gente pensar assim, olha, foram o quê? Algumas derrotas, mas foram derrotas inacreditáveis. Se perde de 2x1 para o Atlético Mineiro e também dependendo de como o futebol foi apresentado em campo, provavelmente o Domi ainda estaria no Flamengo. Pois é, exatamente. O Flamengo era pra estar pior. Teve aquele pênalti contra o Botafogo no finalzinho, aquele pênalti contra o Grêmio no finalzinho também. O Gabigol tirando um gol da Cartola contra o Fortaleza. Contra o Fortaleza. Entendeu? Porque o saldo de gol do Flamengo... Não saiu do nada contra o Santos, entendeu? O gol do Goiás do Pedro. Nossa, aquele ali foi pura sorte. Porque o saldo de gol do Flamengo não é tão ruim, não é o melhor do campeonato, mas também não é o menos pior, tá ali em segundo lugar. Só que o problema é que os gols tomados do Flamengo é que faz que isso seja... que o Flamengo esteja mal no saldo de gols. Então, o que tem mais chamado a atenção é o... Segundo melhor ataque, segunda pior defesa. Exatamente. Esse desequilíbrio total. E não se ganha campeonato com a zaga tão furada, né? De fato. Assim, mas geralmente quando, pelo menos assim, em relação aos técnicos brasileiros, você vê que a maioria começa o seguinte, que um bom time começa pela defesa. O Dorme fez justamente o contrário, começou um bom time pelo ataque, esqueceu a defesa, tá lá no ataque até hoje formando o ataque, né? E, assim, só pra complementar, parece que rola tá rolando assim um boato, muita coisa também agora dessa última partida também, é muita coisa fake news, né? De que o Domenech virou pros jogadores, falaram que nem todo ano eles vão ganhar uma Libertadores na sorte. Logicamente se referindo aos 2 gols na final contra o River Plate. Mas, cara, assim, os gols as partidas que o Flamengo venceu no último minuto, cara, ele não pode ter... Assim, não pode ter a pachorra de falar isso. Isso foi uma total ele desprestigiou e desvalorizou os jogadores a falar isso. O negócio assim, se isso realmente aconteceu... É muito mais mérito do que bem conseguir achar os gols esse ano. E não, diga assim, ninguém sabe o cheiro realmente foi dito. Não, mas o cheiro de sorte nos gols do Flamengo no último minuto desse ano são muito mais gritantes do que no ano passado. Era muito mais provável que o Flamengo fizesse 2 gols no fim do jogo contra o River Plate ano passado do que 2 gols no fim do jogo contra o Goiás esse ano. Porque se esperava já esses gols. O Flamengo era o time que você esperava fazer gol. Esse ano o Flamengo é o time que você não se faz assim, será que vai fazer? Quando o Flamengo toma um gol, você sabe que vem merda. A segurança que o time do Mister conseguia trazer pro torcedor era gigantesca, ao ponto de antes do jogo começar, nós já estávamos com uma confiança muito forte, uma segurança muito forte, que o Flamengo ia vencer o jogo, independente de quem enfrentasse. Não, o Flamengo tomar um gol e saber, a gente vai virar, como aconteceu com o Bahia no Maracanã. Eu cheguei no ponto, chegamos no ponto, gente, que eu até parei pra pensar nisso e falei, cara, que maneiro. O Flamengo ia enfrentar o Paranaense na Arena da Baixada, aquele jogo que o Flamengo venceu. No geral, a gente não estaria tão confiante assim, mas aquele time do Mister me deixou confiante para esse jogo, onde era um tabu desgraçado para o Flamengo vencer. Um tabu infeliz, o Flamengo venceu aquele jogo. Então, assim, e o Domi não conseguia trazer isso. Por quê? Porque o seu sistema ofensivo não garantia que o Flamengo faria muitos gols, que o Flamengo seria um time mega ofensivo e efetivo em campo. E o sistema defensivo nem se fala, que é cheio de defeitos. Que era cheio de defeitos. Então, assim, é esse problema que o Domi não conseguiu implementar no Flamengo. Aí entra aquelas questões, ele não teve tempo, o trabalho dele é a longo prazo, não se encaixa no momento, enfim. Mas o que o Gonzaga falou exatamente sobre o aproveitamento, né? Eu vou passar 63,8%. Vocês acham que caiu por conta dessa cobrança que eu estava citando para vocês? Vocês acham que
a cobrança do Flamengo realmente deveria ser maior? Você acha que essa cobrança derrubou o Dome? Caiu pelos vexames nessas goleadas. O que derrubou o Dome foi essa sequência de goleadas inexplicáveis. Vale destacar aqui também os números nos confrontos diretos, tá? Foram 11 gols sofridos, juntando os confrontos de Inter, Galo e São Paulo. Foram 11 gols sofridos, nenhuma vitória, apenas um empate contra o Inter na Beira-Rio. 12 se você somar o Palmeiras também, né? Bom. Sim, verdade. A diretoria do Flamengo, ela, assim, eu já vi na imprensa rolar que ela não demite treinador. De fato, não demite. O Abel Braga se demitiu depois de uma vitória por 3-2 do Atlético Paranaense, mas, assim, o Flamengo chegou a um ponto que não basta vencer, cara. Você tem que convencer também. O Jorge Jesus saiu. Terceiro colocado, né, aliás, né? Sim. O terceiro colocado, cara. Quem diria? O cu dele que tá com, assim, tá no meio numa sequência também boa também, mas parece que Só pra fazer um adendo, que sofreu um processo de fritura dentro do Inter. Só fazer um adendo, o Maurício, o Domenech Torrente teve 26 jogos, 15 vitórias, 5 empates e 6 derrotas, 64,1% de aproveitamento. Maurício Barbieri teve um jogo a menos, 25. Foram 13 vitórias, 9 empates, 3 derrotas, foram 64% de aproveitamento. Ele teve o mesmo aproveitamento do trabalho do Maurício Barbieri. E você, qual dos dois você achou melhor? Barbieri. Por quê? Porque o Barbieri não tinha tantas peças boas no elenco. Era o primeiro trabalho dele, assim. Porque o time titular. Porque o time titular do Barbieri é pior que o nosso time reserva de hoje. E olha só, eu sei que tem muita. Eu mesmo não gostei daquele ano do Barbieri comandando o Flamengo. O trabalho pensando em Flamengo foi horrível. Foi decepcionante, passamos vários vexames. Porém, se nós formos analisar com o olhar do Barbieri como um primeiro trabalho efetivo, um treinador com 36, 38 anos, não lembro qual a idade dele exatamente, acho que era 38 anos. Era bem novo. Tinha jogador no elenco mais velho que ele, o Juan, por exemplo. Tinha jogador no elenco mais velho que ele. Exatamente. Então, o primeiro trabalho do Barbieri, cara, pensando nele como primeiro trabalho, foi um trabalho até que bom. Ele eliminou o Renato Gaúcho na Copa do Brasil, um cara que é mega copeiro, chegou numa semifinal de Copa do Brasil, deixou o time em quarto brasileiro, eu acho, se não me engano. Chegou em vice. Segundo. Também em vice. Não, segundo foi o Dorival. Não, terminou como vice, mas acho que na época que ele deixou o Flamengo foi depois de uma eliminação contra o Corinthians. Ele tinha deixado em vice também. Mas era aquele campeonato naquele momento em que tinha 5 times uma diferença de 2 pontos. Pensando em trabalho fixo do Barbieri, o trabalho dele para primeiro trabalho foi bom. Só que pensando em Flamengo foi ruim, porque o Flamengo tinha. Pensando no trabalho do Barbieri foi melhor que qualquer trabalho do Domenech Torrente. Qualquer trabalho. Ele só trabalhou no New York City. Agora sim. Eu preciso botar uma ressalva aqui, que realmente, eu torcia muito pelo projeto do Domi no Flamengo, torcia muito, ele é um cara legal, uma pessoa gente boa assim e tal, infelizmente, numa situação muito atípica para qualquer clube, né, e o Flamengo passou por situações de perder 300 jogadores e ter que buscar na base e tudo mais. A questão do calendário também afetou para o estilo de jogo que o Domi talvez precise de tempo para implementar, não deu certo. Não dá pra gente só criticar o cara como se ele fosse um completo... Até porque o Sampaoli no Atlético Mineiro tá tirando esse jogo do Flamengo, tava batendo pé, cabeça de derrotas seguidas. E o Atlético... É que eles estão só em uma competição. Oi? É que eles estão em apenas uma competição. Exatamente. Então a gente precisa fazer essa ressalva, até porque realmente eu ficava assim, cara, o time não tem tempo pra treinar. Não tem tempo. Agora, entra os erros do Domi, que depois dessa saída, né, parece que começou a surgir boatos de que ele não dava o treino direito, os jogadores não entendiam a filosofia de jogo dele, o que provavelmente aí afetou todo, né, essa troca excessiva, que a gente falava, todo mundo aqui, pelo menos no nosso podcast, todo mundo falava assim... Ele chegou a escalar... O rodízio de jogadores... Pois é, não, eu tô falando assim, o rodízio de jogadores, todo mundo fala, não, tem que fazer rodízio, tem um elenco pra isso. Só que, eu não lembro os números, mas parece que o Flamengo jogou cada jogo com uma dupla de zaga diferente. Estratégia de entrosamento, completamente. Exatamente, então ele acabou sendo excessivo nesse detalhe, né? E
Para um clube como o Flamengo, para um clube do tamanho do Flamengo, para um clube que veio com um ano anterior de um nível inacreditável, chegar a esse ponto, cara, e no futebol brasileiro ainda mais, né? É realmente o fio da meada. Agora, mudando a chave, a gente precisa saber, definir aqui. Bom, vamos abrir o jogo aqui e falar que, nesse exato momento, o nome cravado, faltando assinatura no Flamengo, é Rogério Ceni. O Fortaleza já se desligou dele, né? Já se despediu. No momento da gravação desse podcast não tá confirmado, quando sair, provavelmente já vai ter. O Rogério Ceni já se despediu do Fortaleza. Mas como a gente sabe que as coisas são muito incertas, exatamente, o Flamengo ainda não oficializou, ou seja, ainda não existe contrato assinado e nem divulgado. Mas trabalhamos com a ideia de que Rogério Ceni será o próximo técnico do Flamengo. O que eu acho... só para terminar. O que eu acho uma estratégia excelente de se vingar do São Paulo. Porque o Flamengo perdeu uma goleada, os caras falaram, peraí, vou lá no ídolo de vocês. Mas outra, eu acho que o Flamengo... Volta tudo pra sua mãe, Flamengo! Eu acho que o Flamengo está sendo estratégico, no sentido que ainda tem um período, né, do Rogério Ceni vai trabalhar o restante, a meada da temporada até o final, que vai até 2021. Se não der certo, o Flamengo provavelmente já... Por que o Flamengo foi no brasileiro e não no exterior novamente? Porque não é nem isso. Eu penso que o Flamengo está estrategicamente falando assim, olha, vamos pegar um cara que já esteja acostumado, é o melhor no cenário atual do futebol brasileiro, é o melhor que temos, o mais viável que tem. Né, porque não ia conseguir tirar o Kudê já tá longe, o Sampaoli, que é o seu ideal, tá no Atlético, e uma multa alta, tudo mais não vai tirar. Qual é o melhor? E o mais acessível? O Rogério Ceni tá no Fortaleza, a multa é baixa, é o melhor que tem mostrado o melhor desempenho até aqui. Vamos tentar ele, porque é uma tentativa. O Rogério Ceni ainda precisa se provar em um clube do tamanho do Flamengo. Se não der certo, cara, ano que vem, próxima temporada, a gente tenta outro de fora de novo. Eu vejo assim. Sei vocês. Pelo contrário, eu vejo completamente diferente da sua visão. Eu vou repassar a pergunta para todo mundo, para até perguntar se o Rogério Ceni tem um perfil que é ideal para vocês, mas eu vejo o contrário. Eu vejo a questão seguinte, eu vejo, se não der certo, vamos iniciar o trabalho com o Rogério Ceni pro próximo ano. Eu acho que eu vejo desse jeito. O Rogério Ceni é uma aposta para esse momento, principalmente por não ter nenhum técnico estrangeiro nesse momento pra gente buscar, que provavelmente vai negar trabalhar nesse momento, sair principalmente pela pandemia e tudo mais. Mas é por isso que o Flamengo foi no Rogério. Se esse ano não der certo, não vai ser assim de, tudo bem, não deu certo, vão atrás de outro estrangeiro e tal. Eu acho que ano que vem, a probabilidade do Flamengo começar com o Rogério Ceni ano que vem é muito grande. Dá a chance dele começar com o trabalho. A não ser que seja vexatório as derrotas esse ano. A não ser que seja como foi o Domi. Não, eu não sei. Porque eu acho que não tem tempo pra isso. Não, porque se você parar pra pensar, cara, o Rogério Ceni, ele vai entrar numa situação muito parecida com o Jesus. A estreia do Jesus foi numa quarta de final de Copa do Brasil. Olha só, você está cravando que já vai repetir os passos de Jesus. E o Jesus, ele foi eliminado no seu terceiro jogo do comando do Flamengo nas quartas de final de Copa do Brasil. E nem por isso ele foi mandado embora. Eu acho que o Rogério Ceni não vai ser mandado embora se for eliminado semana que vem pro São Paulo. Não tô falando que vai ser eliminado semana que vem. Eu estou falando que caso no final do ano fala assim, cara, não deu. Não, mas eu acho que vai... Não, mas eu acho... no final, em fevereiro, né? Mas no caso eu acho que isso só vai acontecer se fosse você olhar e pesar e falar, cara, o Rogério Ceni tomou 4x0 de novo pro São Paulo, tomou 4x0 pro não sei mais quem, como foi o caso do Domi. Se o Flamengo, porventura, não ganhar nada, mas o Rogério, aquilo que vocês falaram, montou um time competitivo, o time disputou, o time jogou bem, o time tinha condições de ganhar, porventura... mas nesse cenário você tá falando realmente não, pô. Não, desse cenário aí que você tá... Não, eu acho que o Rogério Ceni só sai do Flamengo, só não começa a próxima temporada com o seu próprio planejamento, com seus nomes, com quem ele quer trazer e tudo mais, como técnico no início de um planejamento, se for vexatório. Se ele for eliminado da Libertadores de uma forma patética, se tiver vexame na Copa do Brasil, se ficar em quinto no Brasileiro, é uma parada muito absurda. Mas o que eu desenhei é exatamente um cenário assim...
o Flamengo vai pensar o quê? Olha, a gente vai buscar um técnico estrangeiro agora, nessa etapa do campeonato? Não, por quê? Porque o time tá bagunçado, não daria tempo de um técnico estrangeiro chegar nessa situação, nesse cenário atual que a gente tá. Estrangeiro técnico europeu. Europeu. Não, mas pode ser qualquer um estrangeiro que não conhece. Sabe o que eu acho meio merda? É porque o Jesus chegou ano passado e ele ganhou tudo que ganhou, e a imprensa e todo mundo analisa muito mal isso. Porque a pessoa pensa que o Jesus ganhou porque ele é estrangeiro, ele é português. Não, o Jesus ganhou tudo que ele ganhou porque o Jesus é competente, faz um trabalho bom. O que o Rogério também fazia no Fortaleza. Não é porque o cara é gringo. Pô, tem 6 até a demissão do... mas calma lá. Deixa eu falar, exatamente. Até a demissão do Dom e a saída do Cudê do Inter, eram 6 estrangeiros na Série A. Só porque o Jesus foi bem, não necessariamente os caras são bons. São mas 6 eram 6, mas pera lá. 3 deles estavam na liderança do campeonato. Sim, e um tá na zona de rebaixamento com o Vasco e o outro mas porque o cara já pegou com o Vasco rebaixado já, praticamente. Não, mas tudo bem. Mas a questão é a seguinte, não é porque o cara fala espanhol, porque ele fala inglês, que ele necessariamente é bom. As pessoas... Não, mas eu não tô falando isso. Mas o que eu tô querendo dizer é que as pessoas pegaram o trabalho do Jesus e enxergaram e leram de uma forma toda. Mas o futebol brasileiro é modinha. Quando tava a era dos... ponto, Gonzaga. Você não tá entendendo direito o que eu tô falando. Não, eu sei. Mas eu tô falando a competência do Jesus. Calma. Tiraram toda a competência do Jesus e imprimiram o fato de que ele ganhou por ser estrangeiro. E só por isso. Eu sei, eu tô ligado no que você tá falando. Da mesma forma, foi isso quando o Flamengo começou a pegar um interino. O Corinthians pegou o interino, deu certo. O Flamengo acabou de contratar um estrangeiro que acabou de ser demitido porque fez um trabalho merda. E provavelmente vai contratar um brasileiro agora que vai fazer um trabalho melhor. É muito provável que o Rogério faça um trabalho melhor. O que eu quero dizer é que o futebol brasileiro é movido de modinhas. Quando teve a modinha dos interinos, os técnicos saindo da base, o que todo mundo fez? Bora botar interino. Aí teve Carilli, aí teve... Barbieri, Thiago Largue e por aí foi. O Flamengo veio, pegou o Jorge Jesus, não vai dar certo. Isso daqui esse dinheiro funciona no Brasil. O cara ganha tudo. O que presta no Brasil atualmente? Só treinador português. Treinador português, Não, mas só que veio aí ultimamente. Só nesse mês, né, com o Vasco e Palmeiras. Não, e o foda é que, tipo assim, cara, o maluco tem que ser bom, ele não tem que ser estrangeiro. A porra do catalão acabou de sair fazendo um trabalho que não vai deixar saudade. Ninguém vai olhar e falar, porra, que saudade de trabalho do Domi. Ninguém vai olhar. Não tô falando que ele é um mau profissional e que ele não tem chance de pegar outro time de qualquer país aí e ganhar o que for, sabe? Mas não é um trabalho que vai deixar saudade. Sem dúvida. Eu tenho quase certeza de que o Rogério vai fazer um trabalho melhor que o dele. E ele é brasileiro. E, cara, você não tem que contratar um técnico por ser brasileiro, por ser português, por ser equatoriano e o que for. Você tem que contratar um cara que seja bom. Não, lógico, o Jesus ganhou porque ele era bom. Lógico, o que eu tô falando eu acho que o Flamengo está se preparando dessa forma. Caso, porque ir pra fora agora, buscar um outro, nossa, no Brasil não tem nome, temos que buscar fora, é o que a maioria dos times estão falando. Eu só quero deixar uma coisa clara, o Flamengo pode ser campeão brasileiro com o Rogério sendo de técnico na última rodada no Morumbi contra o São Paulo. É verdade, putz, aí você foi num ponto maneiro agora. Viu? A última rodada ser campeão brasileiro contra o São Paulo no Morumbi com o Rogério de técnico. Morumbi, imagine aí. É só isso que eu quero. Uma opinião sobre a vinda do Rogério, inclusive, vamos lá, a contratação do Rogério Ceni, a vinda do Rogério Ceni, pra mim, bom, ele não era meu nome, tá bom? Meu nome ele era o Eduardo Cudê. Eu achei que o Flamengo poderia ter colocado o Cudê como primeira opção, né? Até porque ele já tá encaminhado com o Celta Vigo. Chegava nele e falava, Cudê, olha só, a proposta aqui é X, Y, Z, você quer? Aí vamos ver, se o Cudê falasse, beleza. Não. Eu prefiro o Rogério. Que o Eduardo Cudê? Prefiro. Eu acho o trabalho do Rogério... Tudo bem que é diferente treinar um Inter e treinar uma Fortaleza. Eu concordo. Não quero entrar nesse mérito. Mas eu acho o trabalho do Rogério mais consistente do que o do Cudê. Eu acho que o Cudê conseguiria resultados mais rápido. Eu acho que se você for pra imediatismo, quer ganhar esse ano, quer ser campeão de alguma coisa... Mas se você pensar pra 2, 3 anos... Com o cara com então, vamos lá. O Rogério melhor. Por que a minha preferência era o Eduardo Cudê? Vamos lá, primeira coisa, o Rogério Ceni, uma coisa que o Rogério Ceni tem de bom, pra pontuar primeiro, ele é bem ativo na beira do campo, ele é enérgico, ele grita, ele não fica quieto. É um ponto positivo aí. Exatamente, ponto positivo. Você
A imagem que o jeito do treinador reflete no time. Eu gosto de treinador que dá tapa na cabeça, na cara de... Se o treinador ele é agitado, o seu time vai refletir sendo um time com bastante intensidade, no geral, tá? No geral é isso. Claro que essa intensidade ela pode partir de um certo exagero, mas beleza. Primeiro ponto positivo do Rogério Ceni. Agora, vamos lá. Eu não quero... O Rogério Ceni, pra mim, é um risco muito grande. Por quê? Porque ele não trabalhou, né? E se trabalhou, foi mal, né? Se a gente quiser levar em consideração, eu não tô levando o trabalho do São Paulo e do Cruzeiro, mas se você quiser levar, trabalhou mal. Pra mim, ele ainda não trabalhou com efetividade em um time grande. Eu não correria esse risco com o Flamengo. É muito incógnita pro Flamengo. O Cudê... Eu também concordo. Mas eu acho o seguinte, eu concordaria 100% com você se o Flamengo tivesse um bom elenco, tivesse ali na briga com tal. Só que se você pegar um elenco que, eu vou bater de novo na tecla, é muito superior a 95% dos times e é melhor no papel do que todos os times que brigam com ele em todas as competições, é um investimento que eu acho que o Rogério consegue pegar esse time na mão dele e fazer jogar. É claro que talvez não tanto imediatismo, mas eu acho que sim, sabe? A questão é, o Rogério Ceni, a gente viu com o Domi que o ataque do Flamengo funciona no modo automático. Você bota Bruno Henrique, Everton Ribeiro, Gabigol, Pedro, olha os caras que tá na frente, velho. O Rogério consertando a zaga... Você sabe qual é a melhor defesa do Campeonato Brasileiro? Não. Fortaleza. Não, era a segunda, não? Não, a melhor defesa do Campeonato Brasileiro. É que a gente falou que era a segunda melhor... Ah, não, o Flamengo era o segundo melhor ataque, a segunda pior defesa, né? Pois é, então, exatamente. Exatamente. Se o Rogério Ceni resolvendo a questão da defesa, ele não precisa fazer nada no ataque, ele só precisa fazer, cara, vai lá e joga. Discordo. Porque a parte do time do Flamengo pode não tá péssima, porém não tá correspondente ao nível do Flamengo. Eu entendo que o Kozak quer dizer que ele vai ter mais trabalho pra consertar a defesa do que pra fazer ataque. Exatamente, até porque vocês lembram o que o Jorge Jesus falou? Há pouco antes dele sair, antes mesmo dele falar, ele falou assim, cara, o time joga no automático. Naquela época. Se a questão realmente era uma questão tática, os caras se resolvem em campo, velho. Se o Flamengo parar de tomar gol, vai em cima. O Rogério é exatamente por isso que ele tem a melhor defesa do campeonato. Eu acho que se você pensar num técnico que vai vir pra consertar a defesa do Flamengo, eu acho que o Rogério é mais preparado pra isso a curto prazo do que o Cudê. Eu acho que o Rogério chegando assim pra consertar essa defesa, eu vejo ele mais preparado do que o Cudê. O Cudê seria pra fazer o time como um todo, principalmente com a bola, render mais rápido, sabe? Ser um time que é mais, como posso falar? Pontualmente, sabe? Se você quer que o time jogue bem com um ataque daqui a 3, 4 rodadas, se você quer um negócio pra agora, precisa ser agora, talvez o Cudê desse jeito mais rápido. Mas... Então, o que acontece? Além do fato da experiência do Rogério Ceni em time grande, tá? Em time grande que ele não tem, o Cudê tem. Mas o Domi também não tinha, isso que é engraçado. Eu sei. O Domi foi contratado muito, não vou falar unicamente, porque posso estar me queimando aqui. Mas o Domi foi contratado muito pelo fato de ter sido auxiliar do Guardiola. Esse fato. Sem dúvida. Eles acharam que estavam contratando o próprio Guardiola. Cara, mas assim, tem que levar em questão também que o Domi foi mentiroso, cara. Assim, na época de que teve aquela troca a saída do Jorge Jesus, que o Marcos Braz e o Spindel foram pra Europa, acho que eles viajaram também ali para os Estados Unidos também na época, se não me engano, ficaram só na Europa, algo assim. Cara, o Domenech prometeu continuar o trabalho do Jorge Jesus, não modificar, dar continuidade. Ele chegou aqui e no primeiro jogo queria mudar tudo. Pra mim, o maior, digamos assim, decepção que eu tenho com o Dom é exatamente isso, porque ele prometeu uma coisa que ele claramente não cumpriu e nem tentou cumprir pelo jeito. Não, verdade, tá correto. Então, aqui, até voltando aqui um pouco pro raciocínio. O Cudê, ele tem experiência com time grande, né? O Cudê, ele conhece futebol, não só o brasileiro, como o sul-americano, o Cudê tem essa experiência. Ele foi campeão recentemente pelo Racing, campeão argentino com o Racing. O Cudê, ele conhece o próprio Racing, que é o confronto do Flamengo na Libertadores. Ele conhece o Racing, ele treinou o Racing, conhece como o Racing joga, ele tem esse conhecimento. Então, assim, o Cudê, pra mim, tem um jogo ofensivo, muita movimentação. Taticamente, pra mim, eu tenho uma preferência 1000 vezes do que pelo Rogério Ceni.
as táticas do Kudê. Enfim, acho ele um técnico com muito mais bagagem, muito mais completo que o Rogério Ceni. Essa é a minha edição, porque treinar o Fortaleza, irmão, acertar o Fortaleza, fazer um trabalho bom no Fortaleza, que não tem muito o que almejar, beleza, né? É mais tranquilo que você treinar o Flamengo, que tem muita coisa para almejar essa temporada. Essa é a minha crítica em relação à contratação do Rogério Ceni, entendeu? Então, porém, mas deixando claro, você acha que fez um trabalho melhor em Fortaleza / Internacional? Foi? Qual dos dois você acha que fez um trabalho melhor? O Rogério no Fortaleza ou o Cudê no Inter? Eu acho que o trabalho do Rogério... Ambos tiram leite de pedra, na minha opinião. Ambos, porque o time do Inter também é maravilha. O time do Inter também é maravilha. Não, mas eu acho que, cara, o time do Inter, por exemplo, não ganhou nenhum Grenal. Que, desculpa, sim, o torcedor do Internacional, isso é muito importante. Agora, olha só, outra coisa. A galera critica muito o Kudê, isso aí um pouco de falta de estudo do treinador. A galera critica muito o Kudê, falando que o Kudê é retranqueiro porque ele faz resultado e se fecha. Aí deram um exemplo do Flamengo e Inter. Gente, olha só. Isso não é ser covarde, não é nada a ver com isso. O Kudê, ele mesmo fala isso, tá? É da boca dele em várias coletivas. O Kudê deixa bem claro, o meu time é limitado, o meu elenco é curto. Ele saiu do Inter por causa disso. Também por causa disso, né? E foi por causa de Vigo. Exatamente, isso é estranho. Mas ele deixa bem claro no Inter que o Kudê fala assim: o time é curto, meu elenco é curto, o time é limitado. Se ele volta para o segundo tempo contra o Flamengo marcando pressão, ele ia tomar a virada. O time do Inter não tem condição de bater de frente com o Flamengo nos 90 minutos. Não tem condição. O Kudê não retranca o time porque ele quer, não, porque o time dele o que o time dele pode render ali. O time dele é limitado, sim. Ele não tá no Flamengo. Ele reclama disso tudo. Então, olha só, o Kudê, pra mim, tanto o Kudê quanto o Rogério Ceni, voltando a sua pergunta, tanto o Kudê quanto o Rogério Ceni, com o elenco que tem, ambos tiram leite de pedra, cada um nas suas proporções. Ele tá em primeiro com o Inter, tá tirando leite de pedra sim, porque o elenco do Inter é limitado. E o Rogério Ceni com o Fortaleza tá tirando leite de pedra também, porque o elenco do Fortaleza também é limitado. Então vamos pra gente... Não, mas antes de sair pro Celta de Vigo, ele chegou a dar a declaração dizendo que deixa o cargo à disposição se alguém quisesse tirar ele. Porque já havia críticas ao trabalho dele pelos últimos resultados do Inter, desde a derrota pro empate com o Flamengo, derrota pro Corinthians, e aí vários resultados que ele tá tendo. Só na Copa do Brasil que ele venceu o Atlético Goianiense e tal, mas esse final de semana empatou em casa com o Curitiba e já tava gente pressionando ele com o trabalho dele. O que não aconteceu com o Rogério Ceni em nenhum momento no Fortaleza. Tudo bem que teve aquele o Fortaleza não tem perspectiva, né? De ganhar. Não é Agora, pra gente finalizar. Não é que o Fortaleza não tem a perspectiva, é que o Rogério Ceni colocou esse time do Fortaleza no patamar acima do esperado pela própria diretoria. Porque o esperado, quando você olha pro elenco do Fortaleza, é falar que esse time vai brigar pra não cair. E o Rogério Ceni facilmente coloca esse time no patamar de Sul-Americana. Agora, pra gente finalizar o nosso programa, vamos fazer uma enquete rápida aqui em vocês. Cada um fale o seu técnico, se fosse escolher, qual você escolheria no Brasil e se você tem algum nome de fora. Fica doido. Marcelo já sabe que seria o Isca-doido e eu pensei nele também. O trabalho da América Mineira é espetacular, o Isca-doido, porra. Desempenho lá em cima, hein? Eliminou o Corinthians. Eliminou o Corinthians. Assim, calma aí. O palpite ele deve ser feito em relação assim, ignorando qualquer realidade ou dentro da realidade que o time se encontra? Não, você que sabe, seu nome. Faz um de cada. Pode ser. Um do Brasil e um de fora. Se você tiver algum de fora, qual você o do Brasil seja brasileiro ou atuando no Brasil? Oi? Atuando no Brasil ou seja brasileiro? Brasileiro, não importa. Diga lá. Bom, brasileiro, realmente não tem como, Rogério Ceni. Entrar entre brasileiro e Rogério Ceni. Gringo, cara, assim, ignorando um pouco a realidade, gosto muito do Jardim e do Galhardo. Dentro da realidade... dentro da realidade. Jorge Jesus. Dentro da realidade de Rui Vitória. E o próprio Kudê. O Eduardo Kudê. Eu tenho 3 nomes. Pensando num técnico brasileiro, Rogério Ceni, acho que não tem dúvida. Pensando, inclusive, na realidade do clube. Um técnico de fora. Eu não vejo nenhum nome, porque eu acho que, tipo assim, não tem nenhum nome que você fale hoje de fora. A discussão existe, quando a gente discutiu aqui o Kudê e tal, mas não tem nenhum nome que você vá lá pra fora
que você vai trazer sem fazer muito esforço, que você vai chegar e garantir, cara, esse cara é melhor que o Rogério Ceni. Esse cara é melhor, vai fazer um trabalho melhor. Porque tipo, no cru, vai ser uma aposta. E vai dar muito mais trabalho, dor de cabeça, e pra trazer o cara, que provavelmente, inclusive, vai ser mais caro, que você não tem garantia de que vai fazer um trabalho melhor. É medido pelo euro, né? O euro hoje tá 6 contos. Então, também. E não tô nem levando isso em consideração. No cru, pra fazer uma aposta, e vai ser uma aposta, querendo ou não, cara, eu acho que. Até inclusive se o Jorge Jesus voltar, é uma aposta. Sabe? Então, cara, o Rogério Ceni, eu acho que é um nome que me agrada, eu acho que é a melhor opção pro momento. E se você quiser um nome surreal, um nome que tipo assim, fora completamente da realidade do clube, Lisca doido. Porra! Por que esse homem não tá aqui, cara? Assim, fazer na minha opinião, se você contratou o estagiário, por que você não contrata o chefe? Eu iria trazer o Guardiola. Sacanagem. Eu fui atrás do estagiário, velho. Cara, acho que eu iria tentar de novo, assim, fora da realidade também, aquele Carlos Carvalhal, cara. Que tava cotado no Aliás, pra você complementar, ele fez uma entrevista recentemente, não sei se foi hoje, ontem, falando que se arrependeu de recusar o Flamengo. Então eu iria atrás dele de novo. Tentaria talvez o Galhardo, alguma coisa assim. E aqui dentro, não vou colocar na Guerra Brasileira, mas atuando no Brasil, eu tentaria o Rogério Ceni. Eu posso falar uma parada. O Rogério Ceni seria a segunda opção, porque primeiramente eu iria atrás de São Paulo. Eu posso falar uma parada triste? Não, tem que ser brasileiro, Eu posso falar uma parada triste? O Campeonato Brasileiro acaba em que dia? Cara. Deixa eu ver até em que dia vai ser a última rodada. Em fevereiro, dia 2. Fevereiro. Não, mas depois eu vou até procurar aqui pra ver a data do Campeonato Brasileiro Flamengo e São Paulo. Porque eu acho que até lá, até o dia da última rodada do Campeonato Brasileiro, que tá 24 de 2 de 2021. 24 de fevereiro. Até 24 de 2 É meu aniversário. Até 24 de 2 de 2021, o Jorge Jesus balança, hein? Não queria dizer nada. Olha, eu não ia falar, não. Eu não ia falar, não, meu voto. Mas, o meu nome no Brasil, realmente, o único que eu vejo é o Rogério Ceni. O brasileiro, né? Não no brasileiro. Doido. E tem o Lisca também que olha, se não fosse uma situação, o Flamengo tão louco e tão, assim, 880 como a gente eu até arriscaria o Lisca. Agora, eu acho que faz tudo parte de uma conspiração, trazer o Rogério Ceni. Se não der certo, o Flamengo vai tentar o Jorge Jesus ano que vem de novo. Não duvido nada não, cara. Não duvido, tô aqui e pensei isso o tempo todo. O Flamengo... A não ser que o Rogério Ceni faça um trabalho, tipo assim, que... Excepcional, não faça a gente olhar e falar, não tem necessidade. Não precisa, não. Pra que arriscar, né? Vocês acham? Aí é a grande pergunta. Vocês acham que o Rogério Ceni veio pra ser o treinador do Flamengo ou um tapa-buraco, como foi o Dorival? Cara, eu acho que ele veio pra ser o treinador do Flamengo. Ele veio pra ser treinador. Eu acho que ele vai pra ser treinador. Se o Rogério Ceni ganhar qualquer coisa esse ano, nem que ele ganhe só uma Copa do Brasil, já é alguma coisa pra ele. Já. Eu acho que ele se mantém pro ano que vem. Ele já fez o que ele já conseguiu com o Flamengo, que ele não conseguiu com o São Paulo, por exemplo. Eu não manteria, não. Não, eu acho que ele ficaria. Eu acho que ele ficaria assim. Dependeram muito do desempenho, né? É verdade. Depende muito da forma que ganha também. Mas eu tenho certeza que o Flamengo vai buscar Jesus ano que vem, caso não dê certo com o Rogério Ceni. Tenho dito. Já tá balançado agora, já? Tenho dito. E só não vai agora porque o euro tá muito caro. Tá muito caro essa pandemia. Ele vai querer voltar agora, né? Ele vai falar, não, ora pois. Eu não traria nenhum técnico hoje pra pagar em euro, tendo um treinador que dá, tipo, hoje dá a impressão a gente, pelo menos. Ninguém tá... Eu acho, tipo assim, se você pegar 99% das pessoas, pelo menos, cara, ninguém tá avaliando como perspectivas ruins do trabalho do Rogério Ceni. A gente pode aqui avaliar nomes que talvez fossem melhores pro momento, pro que a gente espera a curto prazo e tal, mas até a médio e longo prazo, cara, ninguém olha pro Rogério Ceni vindo pro Flamengo com maus olhos, cara. Pelo menos. Tirem print dessa conversa e nos cobrem. Gonzaga, a gente já fez um programa falando que o Uribe tinha mais falado de gol que o Gabigol. A gente já falou. Eu vou recortar o trecho e mostrar que você falou isso também. Eu falei isso?
Flamengo Cast 80. Flamengo Cast 80, escutem. Jamais. Ainda bem que eu fui convidado, hein? Jamais cometi tal heresia. Não, né? Eu já falei, eu falei bem aqui falei mal do Gabigol quando ele veio. Falou que o Gabigol era um inútil, que fazia gol todo jogo e perdia 3, 4 e era impedido e fazia gol, era inútil. Verdade. Isso continua a realidade até hoje. Agora que ele é inútil, jamais falei isso. Não, falou. Corta. Produção, corta. Este Flamengo Cast teve sua captação, edição e sonorização efetuados por Rádio e Tumulto. Realização flamengocast.com.br